sou conhecido por fazer PowerPoints bonitos. Hoje eu não fiz. Bom dia. Está um pouco alto, não? Feliz Ano Novo para quem eu ainda não cumprimentei esse ano. É muito bom poder estar aqui de volta, com medo e nervoso, como sempre, né? Mas é com alegria também que a gente sobe aqui para compartilhar com vocês. Então, esse é o nosso segundo culto desse ano já, e tenho certeza que Deus vai fazer muita coisa nessa igreja, com a gente, através de nós nesse ano. E a gente já começou a todo vapor, né? Com segunda semana do ano, a gente já está com uma equipe de fora, com treinamentos, com atividades muito diferentes. E é muito legal receber vocês, né? Receber os nossos irmãos de tão longe aqui. E a gente ouviu e cantou muitas coisas durante o louvor de hoje. Eu estava pensando, e essa última música renova-me, né? Para Deus transformar os nossos corações, moldar as nossas vidas conforme a vontade dEle, né? Porque tudo que existe dentro de nós necessita ser mudado. E é legal como as coisas se encaixam, né? Então eu vou ler um texto, e primeiro eu vou ler, depois eu falo a referência e vocês acompanham. Mas é um texto diferente. Diferente não, é da Bíblia, mas não é um texto que normalmente eu escolheria para uma mensagem. Mas vamos lá. É melhor ir a uma casa onde há luto do que em uma casa onde há festa. Pois onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer, e os vivos nunca devem esquecer isso. A tristeza é melhor do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensivo. Quem só pensa em se divertir é tolo, quem é sábio pensa também na morte. O texto de Eclesiastes, capítulo 7, versículos de 2 a 4. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos porque o Senhor fala com a gente. Te agradecemos porque o Senhor nos ouve, o Senhor entende as nossas vidas, porque o Senhor sofreu as coisas mais terríveis que a gente pode imaginar nesse mundo. O Senhor enfrentou a morte, mas o Senhor venceu. Deus, fala com a gente nessa manhã, ajuda a gente a entender o que o Senhor quis ensinar através desse texto, que a gente possa não só ouvir, mas praticar essas coisas. Nós te agradecemos por tudo, oramos em nome de Jesus. Amém. Que texto difícil, né? Falar de morte, ainda mais agora, começo de ano, quando as pessoas estão pensando em paz, em alegria. A gente ainda está em clima de festas, apesar dos rumores de guerra desses últimos dias. Mas aí chega esse aí falando de morte, né? Mas acho que é justamente por causa desse período do ano que a gente está, quando a gente está fazendo os nossos planos e projetando aquilo que a gente quer ser e o que a gente quer viver para esse ano, que eu pensei nessa mensagem de hoje, e também por causa de algumas coisas que eu mesmo passei nesse final de ano até agora. Então, é meio que um misto de mensagem e testemunho também.
porque esse meu final de ano de 2019 foi um pouco diferente do normal. Dia 22 de dezembro, dia do nosso culto de Natal, eu fui acordado com uma ligação dos meus pais que meu primo tinha sido internado, hospitalizado, em estado muito grave, né? Tinha sofrido um assalto com a família e, por causa disso, estava em coma, internado sem muita esperança, muita expectativa, né? Então, isso foi no domingo e a gente ficou muito apreensivo por uns dias. Eu compartilhei no grupo de oração que a gente tem no WhatsApp aqui da igreja. Se você quer entrar para esse grupo, compartilhar seus pedidos de oração e não faz parte desse grupo, me procura depois que eu incluo você. E foram esses dias, segunda, terça, orando e pedindo um milagre para Deus, mas infelizmente no dia 24, meu primo veio a falecer, na véspera de Natal. E eu não tive a oportunidade assim, de agradecer a todo mundo que orou, então eu queria aproveitar esse tempo agora, porque esse apoio, o suporte que eu tive da igreja, que a minha família teve, as orações e todas as mensagens foram muito importantes, né? Muito obrigado. Obrigado pelo amor de vocês, pelo cuidado, né? Isso faz toda a diferença. Eu estava com um pouco de dúvida e receio, porque não é fácil falar dessas coisas, né? Se eu deveria falar dessas coisas, mas eu acho que tudo que acontece com a gente tem um propósito e a gente pode aproveitar, né, da melhor forma possível as situações, as nossas experiências, para tentar extrair aquilo que Deus quer ensinar para a gente, né, através das dificuldades também. E isso ficou reverberando na minha cabeça, no meu coração esses dias. Então, entre as muitas opções que a gente tem quando a gente senta para estudar ou para preparar uma mensagem, isso ficou na minha cabeça. E eu espero que eu consiga colocar ordem, né, em todo esse monte de ideias que passaram por mim nesses dias, de forma que seja edificante para vocês também, porque Deus me ensinou muito nesses dias, né? Então, nós, seres humanos, pessoas normais, a gente tem essa sensação, essa impressão que a gente vai viver para sempre, né? A gente não pensa muito no amanhã, no que vai acontecer, e a gente não se preocupa muito, né? A gente vai fazendo e vai vivendo, achando que sempre vai ter tempo, sempre vai conseguir cumprir aquela promessa, sempre vai conseguir mudar aquela coisinha para obedecer mais, para ajustar a nossa vida conforme a vontade de Deus. A gente sempre acha que vai ter tempo de se arrepender e de voltar para Deus, se a gente está meio distante. Mas, enfim. Eclesiastes 7, de 2 a 4. Vou ler de novo, em uma outra versão. A gente lê primeiro na linguagem de hoje. Eu vou ler na NVI agora. Se você está com a sua Bíblia, acompanha também. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. Acho que ninguém pode dizer com certeza que sabe quais são os planos de Deus, né? Porque eu e a Mara, uns dias antes, começo de dezembro, a gente estava conversando. E por conversando, você entende como uma discussão leve sobre onde a gente ia passar o Natal. Se a gente ia para Santo André com os meus parentes, a minha família, ou se a gente ia ficar em Sorocaba com os pais dela. E a gente conversou sobre isso por um tempo, né? Mas
no fim, a gente faz planos, mas as respostas, né, definitivas vêm de Deus. E, no fim, enquanto a maioria das pessoas, a maioria de vocês estava reunida em família para comemorar o Natal, para celebrar, eu estava reunido com a minha família para o velório, o enterro do meu primo, né, para consolar minha tia, que já era viúva. Perdi meu tio alguns anos atrás, e agora tinha acabado de perder o filho mais velho, né? E nessas horas a gente se pergunta por quê, né? Por que essas coisas acontecem? Porque esse meu primo era muito bonzinho, muito bonzinho. E ele era muito trabalhador, trabalhou desde cedo, ajudava os pais na feira, meus tios eram feirantes. E, né, ele era honesto, muito trabalhador, muito humilde e cristão, né? O primeiro pedaço da família que foi crente. Por muito tempo eles oraram para que a minha família conhecesse Jesus. E por que, né, teve que morrer desse jeito trágico, né, com um assalto? E com o tempo a gente aprende racionalmente, a gente aprende até teologicamente as respostas. Essas coisas acontecem, mas ainda assim a gente se pergunta por quê, né? Por que tem que acontecer? Por que tem que acontecer isso com as pessoas que a gente ama tanto? Mas a palavra e esse texto que a gente leu diz: é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa onde há festa. Então Deus estava me fez passar, né, por isso literalmente, né? Eu estava indo numa casa onde há luto em vez de ir em uma casa onde havia festa, né? Em vez de celebrar com os meus outros parentes. E a palavra fala que é melhor estar nessa situação, mas eu não estava achando bom, não, né? Então, acho que ninguém consciente é capaz de falar que é melhor experimentar luto do que estar numa festa, né? Ninguém vai falar isso conscientemente, racionalmente. Então, esse livro de Eclesiastes é cheio desses contrastes, né? Então, o que é verdadeira sabedoria em relação às coisas tolas, fúteis, inúteis desse mundo? O que realmente tem valor, né? E o que é correr atrás do vento? Ou então, aquilo que é bom, o que é melhor em relação às coisas que o mundo ou que o senso comum dizem que são boas. E esse texto é um deles, né? Então, eu estudando, eu acredito que acho que tudo que a gente lê nesse livro é para tirar a gente do modo automático, sabe? Aquele modo a gente vive, a gente passa os nossos dias e não pensa naquilo que está acontecendo. É para fazer a gente acordar, trazer a gente para pensar, para refletir, né? A nossa vida está passando diante dos nossos olhos. O que a gente está fazendo, né? O que a gente está fazendo? E a gente cantou nessa manhã, a primeira música, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A bondade do Senhor se renova a cada manhã. Cada dia é um presente muito maravilhoso, né? A gente tem 24 horas por dia para fazer coisas diferentes, para amar e ser amado, para... não sei, tem tantas possibilidades, né? E a gente, muitas vezes, vive com esse modo automático ligado e não dá valor e não percebe esse dom, esse presente, essa coisa tão legal que é estar vivo, né? Que é estar respirando, que é estar perto de pessoas que a gente ama, né? E pensando nesse modo automático que a gente vive, eu pensei no Natal também, porque se tem uma data que traz a gente para a reflexão, é Natal, né? Deus veio para esse mundo, nasceu nesse mundo em carne e osso, né?
Não tem milagre maior que esse, não tem amor maior que esse. E muitas vezes a gente celebra o Natal, a gente se reúne em família, é bom, né? Isso é legal. Mas a celebração do Natal acaba sendo comida e presente só. E a gente faz isso ano após ano, é automático. E a gente acaba nem lembrando do aniversariante, né? Jesus. A gente desperdiça o nosso tempo, muitas vezes, da mesma forma que a gente desperdiça dinheiro. Mas dinheiro a gente consegue trabalhar, consegue recuperar. Mas tempo perdido nunca mais volta. Tempo perdido nunca mais volta. Eu lembro do pastor Fábio Ito falando que nessa vida a gente só tem certeza de duas coisas: que a gente vai sofrer e que a gente vai morrer. E parece meio sombrio ficar falando dessas coisas, né? De morte. Logo agora, começo de ano também. E a gente pensando normalmente em felicidade e renovação. A gente cantou essa música, Renova-me, Senhor. Mas esse também é um chamado para renovação. Essa mensagem também é uma mensagem de renovação, né? E se a gente continuar lendo esse texto, os versículos 3 e 4, né, fala que a tristeza torna os corações melhores, que o coração do sábio está na casa onde há luto. E tem um detalhezinho que é muito importante, interessante, aqui, porque nesse texto, e na maior parte dos textos do Antigo Testamento, onde a gente lê coração, não tem a ver com sentimento ou com emoção, do jeito que a gente está acostumado no nosso português, né? Na verdade, tem mais a ver com o estado de mente, né? Em quem você é de verdade, a essência de quem você é. Tem mais a ver com caráter. Então, o texto está falando que a gente pensar e refletir na tristeza da morte faz a gente ser pessoas melhores. Renovação. Essa renovação que a gente cantou. Então, Deus tem muitas formas de falar com a gente, mas essa é uma forma bem especial que está descrita na palavra dele, né? Isso traz a gente a reflexão de quão pequenos são os nossos dias aqui nesse mundo, né? E a gente não precisa realmente, efetivamente, passar por uma situação de luto igual eu passei, igual eu sei que alguns passaram aqui recentemente também, mas a gente precisa pensar a respeito, a gente precisa ter consciência, essa consciência de que a nossa vida aqui acaba, nossa vida aqui tem um fim. Mas a gente pensar nessas coisas muda o nosso coração. Pensar nessas coisas faz a gente ser pessoas melhores. Então, você precisa pensar nisso. Nem que seja um dia no ano, nem que seja hoje, né? Porque nosso tempo aqui é curto, passa muito rápido. Eu vi a Cida compartilhando, eu lembrei um pouco da minha própria conversão também. Deus escreve a história de cada um do jeito que Ele quer, né? E eu sei que cada um tem uma história diferente aqui. Eu pisei aqui nessa igreja há 20 anos atrás. É muito tempo, mas parece que foi ontem, né? E o tempo passa muito rápido, a gente nem percebe, né? E a gente precisa ter consciência que esse tempo passa rápido. A gente precisa ter consciência que a gente vai, sim, encontrar um fim. Tudo tem um começo e tudo tem um fim nesse mundo para a gente, né? E esse tempo passa rápido. Isso é meio difícil de absorver, né? Tá claro para vocês? O seu tempo aqui vai acabar.
Você está consciente disso? O seu tempo nesse mundo vai acabar. E você não sabe quando vai ser. Não sabe. Né? Então, se você já parou para pensar nisso agora, você está consciente disso, a pergunta que eu quero fazer para você agora é: o que você está fazendo com o seu tempo? O que você está fazendo com o seu tempo? As coisas que a gente já fez ficaram para trás. Esse tempo já foi e não volta. O que você vai fazer de hoje até o dia que Deus falar: seu tempo aqui acabou? O que você vai fazer com o seu tempo? Eu sei que quem é mais jovem tem uma cabeça diferente de quem é mais velho. Quem é mais velho, quem é mais novo tem essa sensação de ser super-herói, né, que vai durar para sempre. E quem já passou por uma vida inteira de experiência sabe que isso que eu estou falando pode estar um pouco mais perto, mas a gente nunca sabe. Né? Pode estar atravessando a rua e acontecer um acidente e Deus te chamar. Pode estar saindo para trabalhar de manhã e vir um sujeito armado e interromper. A gente nunca sabe a hora. Parou para pensar? O que você vai fazer com o seu tempo daqui para frente? O seu tempo é curto. E o tempo é um negócio muito valioso. Como é que você vai investir esse tempo que você tem daqui para frente? Né? Você está vivendo a sua vida no modo automático? Um dia, depois do outro, depois do outro, depois do outro, sem planos, faz o que der, o que acontecer, aconteceu, acorda, vai trabalhar ou vai estudar, volta, come, dorme. Não estou falando que rotina é um negócio ruim, rotina é um negócio bom também. Né? É bom a gente estabelecer isso. Mas você está fazendo isso de modo automático e sem pensar e para onde está indo os seus minutos preciosos? Né? Como é que você está investindo o seu tempo? O que realmente é importante para você? O que é importante de verdade para você? E aqui a gente tem um problema. Porque às vezes o que a gente acha que é importante para a gente não é importante de verdade. E como é que a gente sabe o que é importante de verdade? Como é que a gente sabe quais são as prioridades certas? Né? Quais coisas são importantes para Deus também e não só para mim? Como é que você sabe disso? Como é que é possível conhecer a vontade de Deus? Então a gente só consegue conhecer a vontade de Deus conhecendo Deus. Você só consegue saber o que a sua esposa, o que o seu marido quer ou precisa caminhando dia após dia. Você sabe o que o seu amigo pensa só de olhar na cara dele. Você sabe que a sua mãe está pensando só de olhar na cara dela. Só um olhar, você sabe o que vai acontecer, ou o que ela está pensando. E com Deus é a mesma coisa. A gente precisa passar tempo junto com Ele para saber o que está na vontade dEle, no centro da vontade dEle. Então a gente só vai saber isso investindo o nosso tempo, conhecendo mais a Deus. Né? E de tantas coisas que a gente pode fazer como prioritárias, como importantes para a nossa vida, essa é uma das principais. Invista seu tempo para conhecer mais a Deus. Conhecendo mais a Deus, você vai conhecer com certeza mais a vontade dEle. Então, leia mais a Bíblia, aprenda mais, ore mais, converse mais com Deus. E não aprenda só a falar, aprenda a ouvir também. E conforme a gente vai desenvolvendo essa intimidade, o relacionamento só melhora. Né? Isso que é muito legal. O nosso relacionamento com Deus só melhora com o tempo. Quanta coisa. Conseguiram absorver? Eu estou correndo um pouco porque meu tempo ficou meio curto hoje.
Todas as minhas mensagens têm um título, um tema principal. Eu só escrevo qual é esse tema depois que eu escrevo tudo, né? Esse foi um exercício que eu aprendi na faculdade. Sempre que você for dar uma palestra ou fazer alguma coisa, escreve tudo que você vai falar. Está tudo aqui, né? E todas as vezes eu faço isso. É um exercício muito bom. E o título que eu coloquei para essa de hoje foi Esperança. Como assim, na esperança? Você está falando só de morte? E a gente passou esse tempo até aqui, nessa manhã, nessa mensagem, para pensar sobre isso, porque a palavra chama a nossa atenção para a gente pensar sobre isso, né? Para lembrar que o nosso tempo aqui é limitado, é curto, né? Nossos dias aqui estão contados por Deus, para a gente pensar no que a gente está fazendo com esse tempo que a gente tem, daqui para frente. E é só isso, né? A gente vai investir nosso tempo para conhecer mais a Deus, para saber e cumprir a vontade dEle, e é só isso, né? Quando Deus chamar, acabou. Fim. É isso? Não é. Né? É claro que não é. Existe mais, é muito mais do que isso. Porque nós temos essa coisa chamada esperança. Esperança é mais do que simplesmente pensamento positivo, né? Esperança é a gente crer, a gente confiar, perseverar, esperar com alegria pelo cumprimento das coisas que Deus prometeu para a gente, né? E se a gente tem esse tipo de esperança, não importa qual que é a situação que a gente está vivendo no momento. A gente pode estar passando pela maior alegria, ou a gente pode estar passando pela maior das tragédias, maior das frustrações. A gente pode estar passando por um período de luto, mas se a gente tem essa esperança, nada consegue nos abalar, né? Deus é fiel, Deus cumpre as promessas dele. A gente fala muito isso, né? Deus é fiel, mas Deus não é fiel a nós, Deus é fiel a Ele mesmo. Deus é fiel à palavra dele, Deus é fiel àquilo que Ele falou. Jesus disse lá em João capítulo 11, versículos 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E termina perguntando, você crê nisso? Você crê nisso? Que ainda que a gente morra, a gente vai viver eternamente? Por causa do que Jesus fez, por causa de quem Jesus é. Esperança, né? Tem alguma coisa muito melhor para a gente depois. Você já conheceu uma pessoa sem esperança? Já conheceu? Eu costumo falar isso sempre, porque dizem que a esperança é a última coisa que morre, mas não é. Porque tem muita gente andando por aí, nesse mundo sem esperança. Quando não existe mais esperança no coração das pessoas, as pessoas não morrem, mas também não vivem, só existem, estão por aí, andando, né? E pessoas assim têm reações em dois extremos, né? Ou joga tudo para o alto, fala, eu vou viver a vida do meu jeito, vou buscar o máximo de prazer possível, vou aproveitar porque eu só tenho essa vida mesmo, e vou aproveitar da melhor forma que eu conseguir, né?
essa busca incessante de satisfazer os desejos, essa necessidade de atenção, de sentir prazer mesmo, em todas as coisas, de todas as formas, a maior parte do tempo. Mas também tem o outro extremo de pessoas que entram em crise ou entram em depressão, e vai procurar formas de aliviar e fazer essa dor acabar, inclusive tentando acabar com a própria vida. Eu era uma pessoa dessa segunda opção. Mas isso é história para outra pregação. Será mais meia hora aqui falando disso. Mas um dia eu encontrei Jesus. Um dia você encontrou Jesus. E se você não encontrou Jesus ainda, hoje é o dia de encontrar Jesus. Jesus é a fonte de toda a esperança. Não só para mim, não só para a Cida. Vocês ouviram a Cida compartilhando a história da vida dela. Deus escreveu a história de cada um de vocês aqui de um jeito. Hoje, Ele pode estar escrevendo um novo capítulo na sua história também. Jesus é a fonte de toda a esperança. Ele é a esperança, na verdade. É Ele quem transforma morte em vida. Então, com Jesus, morte não é fim. Mas é um novo começo. E começo do quê? Então, a resposta dessa pergunta, começo do quê? O que vai começar após a morte? Então, a resposta para essa pergunta depende do que você está fazendo com o seu tempo aqui. O que você faz com o seu tempo aqui até o dia da sua morte vai revelar o seu destino o dia que a sua vida chegar ao fim. Então, se você escolhe crer em Jesus, nesse Jesus que nasceu, que a gente comemorou no Natal, mas não só nasceu, não é só aquele bebezinho, mas viveu, que morreu por você, que ressuscitou, esse Jesus prometeu que se a gente crer nele, a gente não vai morrer para sempre, a gente vai viver para sempre com ele, E ele está preparando um lugar muito, muito especial para cada um de nós. Eu estava pensando nisso e eu fiz uma associação estranha, que uns dias atrás eu precisei ir no dentista. E para fazer o tratamento eu precisei de anestesia. E quem já levou anestesia no dentista sabe que aquela agulha dói, É fininha assim, mas dói, E a gente sente, parece que está entrando lá no osso, assim, E eu não gosto, é horrível a experiência para mim. Mas a gente sente aquela dor da picada, sente a agulha entrando, a gente sente o remédio lá entrando gelado. E o desconforto aqui é muito ruim. Mas eu fiz essa associação estranha, que a nossa vida aqui nesse mundo é semelhante a essa picada, a injeção desse remédio. A gente sente dor de vez em quando, a gente sofre de vez em quando, Mas dura o quê? Alguns segundos, é um instante. A nossa vida aqui é um sopro. A nossa vida aqui é uma picadinha de agulha. Mas depois toda a dor acaba. Depois tudo o que faz a gente se sentir mal aqui nesse mundo acaba. Depois a gente vai estar uma eternidade, perto daquela picadinha, aqueles negócios. A eternidade é muito grande. E a gente vai ter essa eternidade para viver junto com Deus, vivendo e experimentando uma alegria que nunca vai ter fim, um lugar que nunca vai ter sofrimento, que nunca mais vai ter dor, que nunca mais a gente vai experimentar essa dor e tristeza do luto, A gente vai estar
desfrutando da companhia de Deus. A gente vai estar juntinho de Deus. Então, se você é uma pessoa sábia, e se você prestou atenção em tudo que eu falei até aqui, sei que você não vai viver mais a sua vida ligada no modo automático. Você vai parar para pensar. Você já parou para pensar que a sua vida aqui é limitada. Seus dias estão contados. E eu sei também que você pensou, e essa reflexão vai fazer você acordar, despertar, né? Vai fazer você levar a vida com mais seriedade, né? Dando valor para as coisas que realmente valem a pena, para as coisas que realmente são importantes, né? É difícil a gente parar, né, para pensar nesse negócio de morte. Mas quando a gente para pensar, a gente faz toda essa reflexão, a gente precisa lembrar também da outra morte, a morte de Jesus. E essa morte que nos dá esperança, né? Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Então, que essa esperança, que essa expectativa pela volta dele, né, encha os nossos corações, faça a gente transbordar dessa expectativa, que isso se revele em ações, né? Então, que essa verdadeira paz, que essa verdadeira alegria que excede todo entendimento, vai além de qualquer coisa que a gente possa imaginar, possa transbordar nos seus corações hoje, para o resto do ano. Que isso possa moldar a sua forma de pensar. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e agradecemos, porque ainda que os nossos dias aqui sejam contados, que sejam curtos e limitados, o Senhor faz toda a diferença neles, Deus. Ajuda a gente a te perceber em cada detalhe das nossas vidas, ajuda a gente a despertar, ajuda a gente a valorizar cada instante, a viver de forma que agrade o Senhor. Deus, molda a nossa vida, os nossos corações, conforme a Tua vontade. Transforma o nosso jeito de pensar. Deus, que nesse dia que a gente parou para pensar nessa coisa tão difícil que é a morte, nossa própria morte, o fim da nossa existência, a gente possa lembrar que os nossos dias aqui têm um fim, sim, mas por causa de outra morte, a morte de Jesus, a gente tem esperança. Deus, obrigado por essa esperança. Obrigado, Deus, porque a gente sabe que tem algo muito melhor para a gente reservado. Ajuda a gente a viver os nossos dias aqui nesse mundo de forma que a gente possa chegar nesse destino, Deus. Ajuda a gente a encontrar com Jesus. Deus, obrigado por esse ano que está começando. Que a gente possa realmente transformar o nosso jeito de ser, que a gente possa ser pessoas melhores daqui para frente. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus nós oramos, Deus. Amém.